Uma questão que muita gente está colocando é o que o Trump quer é o petróleo da Venezuela, né? Eu já expliquei para vocês que os Estados Unidos em si não precisam do petróleo da Venezuela, mas sim é interessante para o Trump que o preço do petróleo caia. Por quê? Porque isso força o Putin a acabar com a guerra na Ucrânia, né? A receita de petróleo é o grande financiador do Putin lá na Rússia. Então, sim, é interesse para o Trump explorar o petróleo na Venezuela, mas é uma coisa meio curiosa, porque ao contrário do que muita gente pode pensar, né, a Venezuela tem reservas enormes, é verdade, mas a produção de petróleo da Venezuela é relativamente pequena, e é relativamente pequena exatamente por causa do Hugo Chávez e do Maduro, que nacionalizaram a produção de petróleo na Venezuela. Vamos entender essa história aqui, porque, assim, existe um fundo de verdade nisso? O Trump quer o petróleo da Venezuela? De certa forma, sim. É importante para ele. Ele deixou claro, ele falou, não, o petróleo vai fluir lá na Venezuela agora. Agora, também não é essa coisa tão direta como o pessoal tá pensando, né? Não é como se o Trump quisesse roubar o petróleo da Venezuela. A verdade é que quem estava roubando o petróleo da Venezuela era o Hugo Chávez e o Maduro. Eles estavam enriquecendo às custas do povo venezuelano. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por A Esquerda Está Desesperada, Sagat Bordiev, O Retorno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o blog do Noblar, o Noblar esquerdista, vocês sabem a posição dos esquerdistas aqui no Brasil, né? Tá todo mundo chateado, todo mundo dolorido por dentro, né? Não porque o Trump quer o petróleo, o resto é conversa fiada, que não sei o que lá. E a história não é bem essa não, tá? O petróleo é um personagem importante nessa história? É lógico que é. É lógico que o petróleo é importante. Mas não é uma coisa tão importante assim, tá? Aqui, ó, o J.D. Vance reforça a exigência de Trump sobre a devolução de petróleo aos Estados Unidos. O que ele quer dizer com devolução de petróleo aos Estados Unidos? É mais do que simplesmente a produção de petróleo na Venezuela. O Hugo Chávez, lá em 2009, ele estatizou 60 empresas ligadas à produção do petróleo. A produção de petróleo lá na Venezuela sempre foi muito focada na PDVSA, que é a estatal venezuelana, mas ela tinha parcerias com várias empresas americanas. E o que o Hugo Chávez fez, a mesma lorota que o Lula adora falar aqui no Brasil, não porque o petróleo é nosso, vamos privatizar tudo. E eu já expliquei para vocês o erro que é isso, né? O risco que é isso. Por quê? Porque quando a indústria do petróleo é uma indústria que exige investimento constante. E você privatizar a sua indústria do petróleo, de fato, você toma os poços, toma as plataformas e coisa e tal, a partir daí você pode produzir petróleo mais barato, né? Você não tem que pagar a Exxon, não tem que pagar as empresas estrangeiras. Só que ao mesmo tempo, ninguém mais vai querer investir no seu país para extrair petróleo. Porque se você vai nacionalizar as coisas ali, quem é que vai querer investir no seu país para extrair mais petróleo? Né? Não vale mais a pena. Você vai roubar as coisas dele, para que vai investir? E aí o que acontece nesse caso? Enquanto os poços estão produzindo petróleo, lindo de morrer. Aqui, ó, eu acho que dá para ver aqui, ó, a produção de petróleo da Venezuela. O Chávez foi eleito presidente, teve uma grande crise em 2000 e coisa e tal, mas depois estava aqui mais ou menos e coisa e tal. Em 2009, que foi justamente quando ele fez a estatização aqui do petróleo. Em 2009, aqui, ó, ele fez essa estatização. A partir daí, ainda durou um tempinho aqui, mais ou menos, caiu um pouco a produção, mas não muita coisa. Enquanto os poços estão operando, a coisa vai. Mas o que acontece com o petróleo? Os poços secam, meu amigo. Você tem que estar sempre pesquisando novos poços, sempre pesquisando novas jazidas de petróleo. Não dá para você, eu tenho um poço que está funcionando aqui, acabou, né? Eu vou nacionalizar isso e acabou, né? E aí o que acontece? Ninguém mais investiu na Venezuela. Essa queda aqui, ó, foi justamente devido a essa exaustão dos poços da Venezuela. Hoje em dia, a Venezuela produz pouquíssimo petróleo. Ela tem reservas enormes, mas não consegue produzir. E é lógico, você fala assim, mas a Venezuela poderia investir ela mesma e fazer a prospecção e coisa e tal. E a verdade é que o investimento é muito grande. Você sabe que quando se trata de atividades estatais, sempre é um incentivo muito grande para a corrupção. Aí você começa a ter investimentos inadequados, dinheiro circulando, indo para o bolso do político ao invés de qualquer outra coisa, e aí você tem uma eficiência muito baixa, você não acha petróleo, você não consegue sair do lugar, começa a perder a produção. A mesmíssima coisa aconteceu na Bolívia com o gás.
a Bolívia tem as maiores reservas de gás da América Latina. Olha que maravilha, né? E de fato, tinha uma produção de gás enorme na Bolívia. A Petrobras foi lá e explorou o petróleo. Aí, quando foi também, eu não lembro qual foi o ano exato, mas o Evo Morales, lá da Bolívia, tomou as plataformas da Petrobras de processamento de gás lá na Bolívia, né? E tomou, tá? Não vem, o pessoal agora, os petistas vêm com aquele papo de que não, o Lula vendeu para ele. Não, não, não. O Hugo Chávez, ele botou o exército da Bolívia, desculpa, o Evo Morales botou o exército da Bolívia dentro da refinaria da Petrobras, dentro da instalação da Petrobras lá. Aí depois ele negociou com o Lula uma compensação para o Brasil. Isso não é vender. Vender é outra coisa. Vender, você senta, discute, acerta um preço e aí faz o negócio. Não. Você botar o exército lá e tomar a coisa, depois falar, não, vamos negociar agora uma indenização, isso é sequestro, no mínimo, né? Se não roubo, propriamente dito. E o preço que o Evo Morales pagou para o Lula, para o Brasil, né, por essas instalações roubadas da Petrobras na Bolívia, foi irrisório em relação ao que o Brasil investiu nessas instalações. Só que aí, ele se deu bem, se dei bem, peguei as refinarias aqui, eu peguei os poços de petróleo aqui, produziu, os poços de gás no caso, né? Produziu gás, só que o que acontece agora? Quem é que vai lá furar poço de gás na Bolívia agora? Se você vai? Eu não vou, porque pô, vou furar o poço de gás. O governo da Bolívia vai roubar minha refinaria, vai roubar minha instalação de petróleo, para que eu vou furar poço de gás lá? Não vou, pô, deixa quieto. Aí o que acaba acontecendo? Ninguém explora o gás na Bolívia, aqueles poços que estavam lá, eles vão secando, sempre é assim, todo poço tem uma vida útil, toda instalação tem uma vida útil, e o pessoal não tem como renovar. A Bolívia agora já está produzindo menos gás muito menos gás do que produzia naquela época. A expectativa é que em poucos anos a Bolívia vai virar importadora de gás, vai ter que comprar gás. A Bolívia, por quê? Porque fez a merda de estatizar as empresas, né? Então, o que o Trump falou é justamente que ele vai querer de volta essas empresas petrolíferas, todos esses poços que tinha lá, instalações que tinham de empresas americanas lá, vai ter que ser tudo devolvido para as empresas americanas nessa história, né? Então, de fato, isso daí tem, e a culpa é da idiotice do socialismo do Maduro de fazer esse negócio de estatização de empresa que não tem lógica nenhuma, isso daí, né? E agora, o que tem, né? A Venezuela realmente tem 303 bilhões de barris de petróleo que agora o Trump diz que ele controla. Com o preço do petróleo a 57 o barril, o total das reservas venezuelanas são 17 trilhões. Mesmo que os Estados Unidos venda isso a metade do mercado, ainda é 8 trilhões. Em outro mundo, em 12 horas, os Estados Unidos ganhou controle de não sei o que lá, um dinheiro, coisa e tal. Só que existe um problema nessa história toda aqui, que é o seguinte. De fato, a Venezuela tem reservas enormes, mas essa reserva ela não vale bolota se você não tirar ela de lá do solo, né? E esse é o problema da Venezuela. As instalações que estão na Venezuela estão todas sucateadas. E, infelizmente, o Trump pode querer fazer isso muito rápido, mas ele não vai conseguir melhorar isso muito rapidamente, não. Ele pode melhorar alguma coisa, sempre pode botar mais empresas lá. Uma parte dessa baixa produção da Venezuela é por conta do embargo, né, das sanções, ela não pode vender isso daí, então isso ele pode levantar imediatamente, mas a produção vai levar muitas décadas para meramente voltar ao nível que estava antes a produção lá na Venezuela, antes da lambança do Chávez, né? E é o que fala aqui, ó, o Jonathan Panikoff. Ele diz que não é especialista em Venezuela, não vai falar sobre isso, mas ele sabe de mercado de energia. As reservas de petróleo da Venezuela são significativas. Porém, a produção é no máximo 1 a 1,5% da produção global. Ou seja, para aqueles dizendo que essa coisa toda é só por causa do óleo, não é. Isso é, no máximo, um benefício secundário para os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai usar, né? É um benefício secundário, não tenha dúvida, mas que não é a coisa principal. O óleo venezuelano provavelmente não foi o fator motivador aqui, né? Fundamentalmente é sobre o Trump seguindo a sua visão de que os Estados Unidos devem garantir a hegemonia hemisférica, ou seja, que as Américas devem ser hegemônicas, né? É a doutrina Monroe que ele chama, né? Era Monroe antes, né? E agora virou Monroe por causa de Donald Trump, né? E os Estados Unidos deve ser dominante no país e coisa e tal. Então, ou seja, a grande questão é
a produção da Venezuela é muito pequena. Ela pode dar uma melhorada? Pode dar uma melhorada agora que o Trump vai levar as empresas americanas para lá. Mas lembra, o ciclo da exploração de petróleo, ele é lento, ele não é rápido não. Você tem que ir lá, tem que fazer a prospecção, tem que ter as licenças, tem que começar a perfurar, tem que criar a plataforma, tem que começar a extrair. Todo esse processo é um processo lento, cara, é um processo que eu imagino que se o Trump começar agora, daqui a, sei lá, 8, 10 anos, a Venezuela vai estar produzindo petróleo pra caramba. Daqui a 8, 10 anos. Esse ano ela vai conseguir no máximo um aumentozinho pequenininho ali, uma coisa marginal, não vai conseguir uma coisa muito, uma mudança muito grande no final das contas, né? Agora, de qualquer forma, isso já é uma pressão sobre o Putin. Por quê? Porque a Venezuela disputa com a Rússia o mercado do petróleo sancionado. O petróleo da Venezuela é sancionado, o da Rússia também, o do Irã também. São os 3 países que dividem esse mercado de petróleo sancionado. A Venezuela, saindo do mercado sancionado e indo para o mercado aberto, tende a jogar os preços mais para baixo e piorar a situação do mercado sancionado, né? Então, ou seja, para o Putin isso vai ser muito ruim. Tende a cair, o pessoal faz a conta aqui, ó, coisas que podem gerar essa intervenção americana na Venezuela. Matou a moeda petrodólar alternativa dos BRICS, né? Os BRICS queriam fazer uma moeda lastreada em dólar e não quer sair isso, né? Mas de qualquer forma matou de vez a coisa. Mata o fluxo de petróleo que a China esperaria num pós-embargo, invasão, bloqueio a Taiwan. Veja, a China, ela teme que o maior problema que ela tem se ela invadir Taiwan é justamente que ela vai sofrer embargo de petróleo. A China depende muito de petróleo, né? Ela tem, é verdade, a Rússia do lado dela, mas só a Rússia. A Rússia deve cair antes da China poder invadir Taiwan. Então, provavelmente, a Rússia, quando a China invadir Taiwan, já vai estar do lado do Ocidente. E aí, a China vai ter um problema, porque se a Rússia fizer embargo com a China, sobra o Irã. Só o Irã é muito pouco para a China, né? E a Rússia se torna ainda mais um personal beach da China. A Rússia e a China realmente ficam mais próximas, né? Agora, vai forçar a mão dos países do Golfo para ver de que lados ficam, né? São notícias boas para o Ocidente e também para a Ucrânia. Não tem a dúvida que sim. Ainda mais dependendo de como for a questão do Irã, tá? Se a questão do Irã for no caminho correto, e o Trump falou que também vai interferir no Irã se for o caso, vou te falar uma coisa, a situação para a China fica complicada, fica dependendo só da Rússia, né? E aí a Rússia já não está aguentando mais nada. Vou te falar uma coisa, essa jogada do Trump foi muito bacana. De novo, o petróleo é o ponto central? Não, eu concordo com a visão aqui do Jonathan Panikoff. O ponto central do Trump é forçar a hegemonia dele no continente. Ele quer as Américas são o quintal dos Estados Unidos. E a verdade é que é mesmo, não tem o que dizer, vai falar o quê? Que não é? E o petróleo é só um bônus a mais, mas vai ser uma coisa muito bem-vinda isso daí no final das contas, até para a indústria petrolífera venezuelana, que vai poder finalmente se desenvolver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.